Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de compreender, né? Realmente tem muitas pessoas, principalmente dentro das igrejas, têm dificuldade de compreender. É sobre a questão da salvação, né? Eu creio que até tem pessoas que não são evangélicas, não são crentes ainda, né? Mas tem dúvida com relação à salvação, vida após morte, como é que fica a eternidade, né? Tem pessoas que não ligam para isso, mas é bom ligar, né? É para você ligar, né? Porque tem que ficar ligado. Mas há alguns esclarecimentos bíblicos, por exemplo, lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, existe um pequeno versículo, mas que fala muita coisa, né, sobre tirar dúvidas sobre algumas questões espirituais. Por exemplo, nesse versículo, que é o capítulo 5, verso 24, ele fala de duas exigências para a salvação e três promessas, tudo num pequeno versículo, mas com a grandiosidade muito importante para a compreensão humana, né? Por exemplo, Jesus ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou. Então ele está falando de duas exigências para herdar a vida eterna, para não entrar em juízo, que nós vamos já entrar mais sobre isso, né? Por exemplo, ele diz: quem ouve a mim, quando você vai ver no original, esse ouvir não é só um assentimento intelectual. Ele tem a ver com adesão, tem a ver com a emoção, tem a ver com o espírito, o lado espiritual, tem a ver também com a obediência, né? Então ele diz: quem ouve a minha palavra. Mas ele fala de outra exigência: e crer naquele que me enviou. Essa palavra crer, no original grego, é pit ou pistel, né? Tem a ver também com adesão completa, obediência, né? É um ato que você valida aquilo ou aquele que está falando essas palavras. Então é uma conclusão muito mais profunda do que nós muitas vezes pensamos. Não é só crer, como alguns dizem que creem, mas continua no pecado ou na prática. Tem também a ver com arrependimento de pecado e volta para Deus, né? Então ele fala de quem ouve a minha palavra, né? Tem que ouvir o quê? A palavra, né? Por isso que lá em João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é qualquer fé, tem que ser como diz as Escrituras, não é qualquer religião, não é qualquer. Não. Ela tem uma referência, ela tem o quê? Um referencial. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, crê em Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus Cristo, né? De João 3,16, que Deus enviou o mundo, Jesus Cristo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos duas exigências e nós temos três promessas, né? A primeira promessa ele diz: é verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que enviou, tem a vida eterna. Olha o verbo presente: ter a vida eterna. Essa vida eterna, lá em João 17,3, você tem uma definição sobre ela. Vida eterna é vida de intimidade com Deus. Diz assim: que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro. Vida eterna não é só vida sem fim. É vida na presença e na comunhão com Deus. Vida de conhecimento, de intimidade com Deus. A vida eterna é esta, tá? Então, quem ouve tem a vida eterna. Não incorre em condenação, não incorre em juízo. Ou seja, não passará pelo julgamento do trono branco. Por quê? Porque Jesus já justificou, já pagou num preço todos os nossos pecados, aqueles que creem, tá? Não passará pelo juízo de condenação. E a terceira promessa e passou da morte para a vida. Ou seja, que morte para a vida? Porque aquele que crê, ele não morre, ele passa para Deus. É uma outra dimensão espiritual. É a presença de Deus, a plenitude de Deus, é os céus, né? A presença gloriosa de Deus, onde nós vamos viver aqueles que creem. Então, queridos, esse pequeno versículo tem duas exigências e três promessas, né? Apenas esse versículo que dá muita convicção àquele que crê, àquele que ouve as Escrituras. E assim você pode definir se você ouve verdadeiramente, você crê, você pode dizer: eu tenho a vida eterna, eu não vou incorrer em juízo, eu passei da morte para a vida.
Eu tenho muito mais meditações sobre isso. Eu quero que você acompanhe comigo, estudando comigo. Eu tenho vários e-books, tenho uma coleção de e-books falando sobre pequenos sermões, né? Tem sobre as maiores conversões na Bíblia. Entra no nosso site. Eu sou o pastor Francisco Nascimento. O meu site é Francisco Nascimento, você está vendo aí, .com.br. Acesse, visite e você vai ser grandemente abençoado através dessas mensagens poderosas para abençoar a tua vida. Shalom, fica na paz com Deus.